Pop Talk. Eu sou o André Castilho aqui no Pop Talk, sempre seguindo em frente, coisa boa, fazendo a ponte entre a cultura e aquilo que nós acreditamos, Carlos Pelerran. Isso aí, sou o Carlos Pelerran, estamos aqui mais uma semana para falar sobre cultura, sobre Jesus e o que mais surgir à mesa aí, né? Aqui é uma mesa de bar gospel, gente. A gente fala de tudo. Gospel não, Simval. Simval, filho da Lion Editora.com.br, trazendo coisa boa aqui pra gente. Isso mesmo, essas piadinhas, mas é coisa boa, viu? E acesse lá o nosso site da Lion Editora, o melhor da cultura pop cristã, sempre com desconto pra você que assiste, ouve, acompanha esse programa. 20% off com o cupom RTM ou Pop Talk. E vamos que vamos, esse programa tá bom demais. Eu não lembro se eu falei, eu sou o André Castilho. E lá do outro lado tá o Felipe Vieira. Felipe, olá! Prazerzão, galera, mais uma vez. Depois de muitos programas, pra quem não me conhece, Felipe Vieira, isso, tamo junto. Tá parecendo, tá a igreja worship, tá balançando pra frente aí, tá adorando. Ele põe no Eu sou o chipero raiz, cara, aqui, ó. Fica numa... Holy pra você. Holy. De repente, holy, depois puxa um comum do louvor aqui e rodopia. Olha, é isso. Nossa, hein? Isso aí, fire. Nerd de pentecostal. Tem esse perfil? Vamos criar. Vamos criar. On fire. Bora. Giro Pop. Simval, o pessoal já tá falando de Oscar, Simval. Haja coração, né? A gente não... Se ganhar o Hexa, vai ser muito difícil, né? Mas o Oscar tá ali, né? Mas o Oscar tá ali. É mais fácil ganhar o Oscar. Olha como o jogo virou, gente. Tá mais fácil ganhar o Oscar. Mas pra nós que somos nerds, tá tudo bem, né? Tá tudo em casa. O Oscar Romero, né? Que joga ali no Botafogo. Nossa, Oscar Romero, meu Deus. Mas vamos falar de Oscar sério? Esse Oscar é bom, porque em 2026, agora a próxima premiação, o Agente Secreto, que vocês já acompanham, né? Já ouviram a gente falar um pouco do filme que ganhou, né? Em Cannes, tem toda uma repercussão positiva em cima do filme. Ele é o representante brasileiro, embora hajam outros representantes de peso ao melhor filme estrangeiro. A revista Variety, ela disse o seguinte, ela cravou que o filme estará, assim como Ainda Estou Aqui esteve, aos indicados entre melhor filme e melhor filme estrangeiro e melhor ator para Wagner Moura. Wagner Moura tá com uma moral em Hollywood, gente, que é impressionante. E aí a revista acrescentou mais, dizendo que hoje, né, que o quadro de hoje, o retrato de hoje, o Wagner Moura é favorito a levar a estatueta de melhor ator. Então você passar aí só filme ruim, né? Vamos torcer contra aí, ó. Toma essa de DiCaprio. Ela falou, tá à frente do DiCaprio, né? Tá à frente do... O The Rock, né? O Daniel Johnson, ele tá cortado pra ser também, digamos assim, indicado. Mas o Wagner Moura aparece com, assim, com vários dedos aí, vários pés, vários cavalos de distância. Ele tá na frente da corrida. Também o The Rock ganhar o Oscar se perder pro The Rock também acaba. Vamos voltar pro futebol, pro Ancelotti. Mas é isso, gente. Vamos fazer orações para que o Brasil consiga ainda mais reconhecimento na área cultural. Bom, tem gente que gosta de filme legal. Tem gente que gosta de filme, série, jogo de zumbi. O Carlos principalmente, né, Carlos? Não é nem que eu gosto, eu só estou notificando. É diferente. Tá saindo Resident Evil 9, Hacken, e aí é um personagem novo, então depois de muitos anos eles vão fazer alguma coisa nova, vamos ver se avança, porque o Village ficou ali e não foi muito pra frente. E a grande notícia é que eles meio que mexeram no jogo algumas vezes. Os autores falaram que o primeiro dessa nova linha, né, o 7, foi bem terror, o 8 já era um terror com ação, e eles estavam com medo de voltar a escalonar, igual foi nos outros. Começou terror, terminou no Resident Evil 5 e 6, que zumbi andar de moto, você pega aí, qualquer coisa. Aí eles estavam com medo disso acontecer, eles deram alguns passos atrás. Só que eles falaram que vão esperar os fãs para dizer que o jogo é de terror, porque eles estão tão imersivos que eles não sabem nem mais dizer. Mas falaram que vai ser bem mais terror do que o jogo 8. Então, você gosta de passar medo, vai sair. Eu tô de boa. Fortaleceu o coração. Vamos lá. Copa do Mundo de eSports. Exatamente. Ou esportes eletrônicos. Exatamente.
Um mercado que move milhões, com a premiação somada de 70 bilhões de doletas. Então foram 25 modalidades, né? 25 jogos diferentes. Foi de julho a agosto, já passou, mas para você que se interessa só em assistir ou também participar no futuro próximo, que você quer jogar, ou enfim, quer entrar nesse ramo profissionalmente falando, foram milhares de jogos, gente. Valorant, League of Legends, Honor of Kings, jogos mobile, jogo de PC, jogos competitivos, estratégia, jogos MOBA, enfim, é uma infinidade de jogos aí. E foi meio que dissecado em várias datas e vários horários específicos com transmissões. Então, se você tem interesse em assistir ou também quer jogar profissionalmente, já é um ponto aí a se pensar. Dinheiro tá entrando. Agora, Esse é bom pra ganhar, mas vai tirar. deixa eu fazer uma pergunta, uma menos, dúvida. Não é de graça. Uma dúvida de alguém ignorante. A Evo não é uma espécie de Copa do Mundo dos esportes? Eu acho que a Evo é mais pra games meio que retrô, tipo fliperama, digamos assim, Acho e jogos de luta. É mais específico não pra esse abrange nicho. todas as categorias. É, Mas tipo, não tem League of Legends, sei lá, CS. na Evo Não tem o campeonato à parte. Na Evo não. Exatamente. Entendi. Fora Então, que as publishers, elas também criam as modalidades e dependendo do cenário, tipo a Valve, ela deixa o cenário semi-aberto. Então eu e você, a gente pode abrir um campeonato de CS e fazer em casa, digamos assim. Já a Riot, que é a dona do League of Legends, ela já tem o cenário fechado. Então elas que fazem o próprio campeonato. Então tem essas diferenças de publisher para publisher também. entendi. Um jogador de esporte ganha mais do que um jogador do Mirassol, por exemplo. Então, Agora, a Copa do Mundo, Total. por exemplo, a Riot tá dentro da Copa do Mundo? Valorant e League of Legends dentro? Os dois jogos deles também. Mas vários outros jogos também, né? Sim, e o sim. bom é que, assim, ia representantes de vários times do Brasil jogar nessa Copa em vários jogos diferentes. Então essa é a parte linda, digamos assim, né? Como se fosse de fato a Ganhamos Copa do alguma Mundo, assim, coisa? de futebol e tal. Algum Cara, brasileiro eu acho que destacado, não, hein? mas foi Ih. disputar alguns jogos. Tá disputado. Pensando no CS, no CS tem uma galera que é top 5, recentemente ganharam o top 5 mundial. É a mesma galera que eu comentei na notícia passada, que é a Fúria. Eles ganharam recentemente um acesso para um campeonato Major. já tá bom. Então, é uma galera muito boa mesmo. Torcer pela Fúria, né? A gente entrevistou gente da Concorrer Fúria. com o asiático em jogo é... É complicado. É complicado, né? É Vamos complicado. torcer nunca é demais. Viajando por terras distantes. Infelizmente, a morte faz parte da vida e a gente eventualmente vai ter que lidar com esse assunto na própria vida. E as obras ficcionais, a fantasia, a ficção científica, ou as obras de quadrinhos, de livros, de séries e de filmes podem nos ajudar, até jogos, podem nos ajudar a lidar com essa realidade do luto. E é sobre isso que a gente quer falar hoje. E a primeira pergunta que eu quero fazer aqui, e eu quero colocar principalmente pro Felipe e pro Carlos, eu não sei muito da história do Simval, confesso, Simval, não sei se você, como é que é a sua situação com isso, mas eu sei que recentemente, infelizmente, o Carlos e o Felipe estão passando por um luto aí de parentes queridos, então eu queria até que a gente começasse com isso, como que é lidar com a ausência de pessoas próximas que a gente ama. Bom, acho que eu posso começar aqui. Eu até comentei, né, algumas coisas no início, né? Até foi minha sogra que faleceu. Mas nessa espiral de quando eu nasci até hoje, eu perdi praticamente 3 pessoas assim, próximas a mim, né? Teve um amigo próximo da minha faixa etária, 24 anos. A minha sogra, que já é um pouco mais idosa, tinha seus 80 anos. E faz uma semana que eu perdi uma amiga minha próxima também, quase que dentro da minha casa, que ela já era na meia idade, ali, uns 40 anos. Então, no início, né, quando o meu primeiro amigo faleceu, com o primeiro contato que eu tive, na minha ingenuidade, né, eu achava que, como é uma pessoa mais idosa, ela já entregou meio que tudo, né, digamos assim. Até fazendo um paralelo com o meu avô, que foi quem caminhou com a família no meio cristão, né, então meu avô também, eu morei com ele por muito tempo. Eu pensava que, por ser uma pessoa muito nova, a dor era maior, né, mas aí quando a minha sogra faleceu no final do ano passado, a gente já, pelo menos eu, né, principalmente que cheguei na família da minha esposa, e de fato tive ela como mamãe também, assim como meu sogro também, então como pai, senti a dor deles também, e é isso que a gente comenta até hoje, assim, de como adaptações que a gente vai fazendo no dia a dia, seja de momentos em que a gente sentava na mesa para tomar um café, sentava na mesa para almoçar, ou até piadas que ela fazia, tipo piadas que o Carlos faz, ou o Simval faz, piadocas que acabam marcando, a gente sempre lembra, né? Então, esses são os momentos em que a gente tem que ressignificar, essa é a palavra que eu mais ouvi nos últimos tempos, e eu sei que a dor deles, obviamente, é bem maior do que a minha, porque eles viveram mais tempo com ela, mas não significa que a minha dor é menor, no sentido de
eu ser pior ou melhor como pessoa, digamos assim. Mas o fato é que cada um vive o seu luto de uma forma diferente, que é um ponto também bom de se citar. Às vezes a forma com que eu ajo, a forma que a minha esposa age, é diferente da forma que meu sogro age. Até porque também ele teve outras experiências com a sua própria esposa. Então são pontos pertinentes a gente botar na mesa também, conversar, externar. Mas acho que a palavra que a gente pode trazer, pelo menos falando pra mim e da minha família, é ressignificar. Pegar momentos em que a gente tenta não pensar necessariamente na dor, porque a saudade vai ficar, obviamente, mas que é um momento passageiro em que a gente vai sempre lembrar dela com bons olhos e externar as histórias dela, seja para filhos, netos, amigos e etc, etc. Então, em resumo, para mim, assim está sendo, né? Não é necessariamente um flip coin assim tão rápido, mas a gente vai se adaptando, né? Agora em outubro vai fazer 6 meses desde que minha mãe faleceu. Eu acho que tem essa questão da ressignificação que o Felipe tá falando, acho que isso é importante, mas eu acho que tem coisas que não tem muito o que lidar. Eu acho que você aprende a viver, a sua vida segue, ainda mais viver, né? eu acho que a gente ainda num papel de filho é uma questão meio de ordem natural, por mais que você não queira, isso vai acontecer em algum momento. Mas eu acho que é uma questão de você aprender a lidar com isso, sabe que foi marcado, passou, mas é porque acho que a coisa mais importante que a gente tem, assim, como seres humanos, como amigos, familiares, é o tempo de qualidade. Acho que você cria memórias. Acho que de nada adianta se você não tiver tempo para criar essas memórias. Então, se eu tiver muito dinheiro, não tem com quem gastar esse dinheiro, é vazio. Se para eu conseguir esse dinheiro eu não vou ter tempo com as pessoas que eu amo, também é vazio. Então, acho que isso é o que vai sentir. Você não vai ter mais momentos preciosos para fazer com essa pessoa e vai ter que aprender a lidar com os momentos que ficaram, os bons e os ruins. E creio que nisso, por mais que Deus seja o nosso consolo e te dê a força para avançar, é uma marca que você sempre vai ter. Eu acho que não existe um apagar. O luto, acho que não é um esquecimento, não é um Alzheimer. Mas é você entender que, beleza, isso aqui foi o que eu aproveitei com essa pessoa, vai ter a dor de não poder aproveitar mais e você vai ter que carregar isso de outras pessoas que vão vir. Acho que isso vai moldando um pouco o seu caráter, mas sim, não tem como você fugir. Vai ter momentos que você vai estar muito bem, que sua vida seguiu, e também você vai estar muito mal, porque você vai lembrar e não foi. Tipo, agora em setembro foi o primeiro aniversário da minha mãe que ela não estava aí. Então passou o aniversário, não estava com a minha mãe. É diferente, foi o meu primeiro aniversário não estando com ela. Então tem essa questão também do que o Felipe falou, mas eu creio que é uma marca que você vai carregar no seu corpo, que eu creio que vai doer, mas você vai aprender a lidar com ela. Tem uma série muito interessante que o tema central da série é luto. É uma série divisível, mas eu gosto. Pra mim, na verdade, é a melhor série do Disney Plus, do MCU, que é WandaVision. Porque ela começa assim como um programa de TV, até estranho, porque quem acompanhou o MCU sabe que o Visão, que era o marido da Wanda, morre. E aí eles estão juntos. De repente aparece, aí você vai vendo que tem alguma coisa diferente, estranha, e ele vai passando pela história da TV, mas na verdade a série tá falando sobre como que a Wanda lida com o luto pela perda do Visão. E aí ela passa por todas as fases ali. O pessoal fala que os lutos têm fases, né, Simval? Então ela vai passando por todas as fases do luto até enfrentar, até aceitar e até seguir em frente. Mas isso, de certa forma, até passa depois pro Doutor Estranho Multiverso da Loucura, né? Porque ela é meio que a vilã desse filme. Mas a série em si, como uma obra fechada, eu acho ela muito interessante. Eu também, concordo com você. É uma das melhores séries do Disney Plus e talvez a melhor que a Marvel fez, né? Na minha opinião, né? Sim. E essa não vou dizer do Disney Plus porque a gente tem Andor, mas do MCU com certeza. Do MCU eu tô de acordo, né? E é interessante que a série mostra justamente essas fases do luto, né? E é importante, né? Muitas vezes a gente, como cristãos, a gente tenta, assim, como ela fez no início, né? Aquela fase da negação, ou seja, a gente pode, né, como cristãos, assumir a nossa dor. Cara, dói, a saudade dói, a ausência dói, é humano, é sensível. O próprio Jesus, né? Ele, quando Lázaro morre, ele sentiu a dor, chorou. E isso a gente vai passar. Eu passei, né, recente, assim, alguns anos, mas a minha sogra, solidarizando aí com o Felipe, que é a mãe da minha esposa, ela faleceu e ela me tratava como um filho, cara. Uma relação assim que
maravilhosa. E meu filho nasceu depois do falecimento dela. Então tem aquela dor daquilo que não aconteceu e não vai poder acontecer. E isso, assim, é como o Carlos falou, é uma marca, você não ignora, são sentimentos que vêm. Mas você, claro, a maneira de você processá-los é que faz a diferença. Passar o estágio do luto, aquelas fases iniciais e depois você ter aquela sensação, aquele sentimento, aquela convicção de que Deus é soberano. É isso que tá, porque a morte ela tem esse fator, ela é uma fronteira que nós não conseguimos acessar. A gente sabe que Jesus venceu a morte, a gente sabe que ele ressuscitou, mas a gente não, né? Todo mundo aqui, ninguém atravessou ainda esse estágio. E por ser inexplicável, por ser um mistério, diante do luto, independentemente de qual familiar nós perdemos e qual que é o nosso contexto de vida, nós precisamos confiar na soberania de Deus. Diante dos mistérios da vida, das coisas que a gente não pode explicar, diante de mortes até às vezes traumáticas, a gente precisa confiar na soberania de Deus. Esse é um exercício que é difícil, em muitos casos, né? Como até o Carlos comentou, né? Em algumas situações, há uma certa naturalidade da vida. A pessoa mais velha que morre, a pessoa que já está com uma idade avançada, e outras, há situações muito piores. E a gente tem que lidar com isso, com esse sentimento. O que a gente não pode fazer é viver em negar a dor, e nem viver em negação, ou tentando criar, como a Wanda, né, usando o exemplo dela, criou uma realidade paralela. Exato. Tentando mascarar aquilo que não adianta. Você vai ter que passar, você vai ter que enfrentar e vai ter que seguir a vida recordando, trazendo à memória aquilo que dá esperança. Os momentos bons, a esperança da salvação para aqueles nossos amigos, familiares que a gente sabe que foram para o Cristo. Então, assim, a morte não é o fim, né? Ela é só o começo. Então, tem esperança além da dor, né? A esperança. E a esperança da gente seguir em frente. Um filme que pra mim, acho que talvez é um dos... Eu acho que particularmente eu devo achar o mais bonito, ou disputarei com Divertidamente da Pixar, que é o Up, Altas Aventuras, e que fala também sobre luto, né? O Carl Fredricksen, que ele... Nessa jornada do luto, em que ele não tá aceitando que ele quer levar a casa dele pro lugar onde ele e a esposa sempre sonharam em viver, ele conhece uma espécie de neto, né? Ou filho até quase, que ele não teve, e ali ele pode se relacionar com uma nova esperança de uma vida que estava começando enquanto a dele estava terminando. Então, assim, é um filme eu acho muito bonito. Eu também, para mim Aventuras. É a minha animação favorita. Legal. E ela traz esse ar, né? Essa reflexão sobre a vida, sobre a morte e a esperança de uma forma, assim, poética demais. É interessante que no processo do filme, né? Já não é mais spoiler, né? O filme já foi lançado, já foi, gente. Aceite isso. Mas, assim, no processo do filme, o passado que ele se apega, né? Os detalhes vão se perdendo aos poucos. Então, isso é um ensinamento de que no processo de luto, não é que a gente vai esquecer, mas muitas vezes, a pessoa que não consegue deixar de viver no passado, ela vai precisar superar isso para poder entrar no novo estágio, né? Mas a situação dele no filme tem mais passado do que futuro, né? Isso também é difícil, porque a pessoa passou muito tempo. Acho que a gente tem um exemplo aí de pegar de famoso o Milton Neves, né? É um cara que sempre que vai falar da esposa dele, ele se acaba. E outro dia ele tava dando uma entrevista, não lembro em qual podcast, ele fala, cara, eu sou destruído, minha vida não existe fora da TV. Porque a mulher da minha vida morreu e eu não tenho mais o que fazer sem ela. Eu chego em casa, eu choro todo dia. O cara já perdeu a esposa, já tem uns 5 anos. E ele fala, porque tudo que eu construí foi com ela. Eu continuo trabalhando, eu tenho amigos, mas assim... eu já não vejo mais sentido em construir nada, porque tudo que eu tinha para construir eu fiz com ela, sem ela eu não construo mais nada. Tem um ponto delicado aí também que eu acho interessante citar, é porque, até falando dessa pessoa que faleceu recentemente, o marido dela, eu ainda tô acompanhando ele, digamos assim, né, eu passei pra estar lá no hospital com ele, passei o velório com ele também. Cara, a partir do momento que você vive e constrói tudo com essa pessoa, se você não entender até onde você consegue, né, digamos assim, adaptar a sua vida, a sua rotina, ou dar esse flip de mentalidade, né? Tudo que você fizer, ou tudo que você vê até dentro da sua casa, em ações, ou em imóveis, imobília, sei lá, você vai lembrar e remeter a pessoa. Então, é um buraco, se você não se cuidar, digamos assim, você não sai tão cedo, cara. É muito delicado mesmo.
Por isso que vai precisar aí do auxílio divino para poder passar, realmente Deus consolar, mas Deus pode dar esperança para a gente. A esperança da ressurreição é importante, a esperança de olhar para Jesus e saber que nele a gente tem salvação, a gente tem esperança, a gente tem motivo. Eu também lembro lá de Filipenses, final de Filipenses 1, quando o apóstolo Paulo fala: eu queria morrer e estar com Cristo, mas por causa de vocês eu vou permanecer. Então ele acaba se apegando a outras pessoas, mas se consola também uns aos outros por aqueles que já haviam dormido ou morrido. Então a gente precisa se apegar aos que estão vivos, seguir em frente, acima de tudo olhar para Jesus, que vive para sempre. Pop Talk Review. E o meu review é a respeito do livro Como um Espelho, livro que eu adquiri na FEFIC, a Feira de Ficção Cristã e Cultura, escrito por Ana C. Rabelo. É uma dark fantasy cristã, direcionado para jovens e adolescentes. Pensa, o Carlos, num Berserk, entendeu? E aí... Boa recomendação para falar de luta. Então, e aí, como é uma dark fantasy cristã, vai trazer algumas coisas a respeito do cristianismo, vai trazer, mas ele começa, a primeira história é sobre luto, e sobre alguém que não conseguiu viver o luto, que não conseguiu absorver a morte dos seus familiares queridos. Um homem que ele perde a esposa e o filho, que na verdade ele perde a esposa e o filho quando a esposa estava dando à luz. E aí ele perde também a emoção, a esperança, e quando ele perde o emprego, e aí ele entra numa espiral descendente. E no início você lembra um pouco da história de José, só que a história de José sem a fidelidade de José. Então assim, ele lida com temas pesados, é um livro, mas é um livro muito bom, uma ficção cristã, mas nesse sentido aí do Dark Fantasy, eles têm outras histórias também que aí vão trazer no final um pouquinho mais de esperança. E ela fez, a Ana Rabelo, ela fez um produtinho muito legal, porque tem esse livro, o livro não é muito grande. O livro, quando vai entrar em partes pesadas, ele muda a diagramação, normalmente ela é de branco e preto, ele muda a diagramação para preto com a fonte branca e o fundo preto, para simbolizar ali que o personagem ele entrou no lado negro, digamos assim, no lado sombrio, melhor expressão. Ela tem também aqui trilhas recomendadas, tem um chá que você pode tomar enquanto você faz a leitura. E ela me deu uma carta que eu só posso abrir quando eu terminar o livro. Ih, não vai abrir nunca. Então eu vou abrir em breve, porque eu já li metade aqui, o livro não é tão longo assim. Cápsula do tempo. É verdade. Mas, olha, as futuras gerações verão essa carta, né? Mas é muito legal, vou deixar o link na descrição. Então, um apoio aqui, lançamento independente da Ana Rabelo, que a gente conheceu na FEFIC, muito legal. Como um Espelho, esse livro aqui. Talk recomenda. Bom, pessoal, esse tema todo me deixou mais sensível e eu quero recomendar para você um dos melhores filmes da história que... Opa, essa foi forte, pegou você aí. Que fala sobre perda familiar. Eu estou falando do filme Laços de Ternura, de 1983, que venceu o Oscar de melhor filme, melhor atriz, melhor direção, do James L. Brooks, melhor atriz para Shirley MacLaine, melhor ator coadjuvante pro Jack Nicholson. E esse filme trata... Fraco também, né? O elenco... Uma das protagonistas é a Debra Winger, né? Ela não ganhou o Oscar, mas foi indicada, acho que é coadjuvante. E ela é a filha da Shirley MacLaine, e a Shirley MacLaine, acho que é a Aurora, o nome dela no filme, ela perde a filha pro câncer. Então você pensa, puxa, que filme é esse deprê que você está indicando? Não, mas o filme, ele mostra aquilo que o André acabou de falar sobre como os laços familiares, e você consegue ressignificar a perda diante de uma situação que vai contra a lógica, né, da mãe perder a filha. E o filme é muito bonito, muito forte, muito intenso, não à toa que ganhou vários Oscars, inclusive de interpretação. É um filme comovente, é para filme você pegar com lenço junto, mas que vai te encher de esperança também. Eu vou indicar o jogo Wild Arms. Tem uma série de jogos, mas vou indicar um, que é o que eu joguei. A trilha sonora dele é impecável também, o jogo de PlayStation 1. E, resumindo, são 3 heróis, né? 3 pessoas, entre aspas, comuns, mas que vão ter que se tornar heróis para salvar a Terra.
E dois deles, um que é um mercenário e a outra que é uma princesa, vivem o luto no jogo. O mercenário perdeu o seu melhor amigo e toda a sua história vira em torno disso. E a princesa, logo no começo do jogo, ela perde o pai. E é até engraçado porque na época eles tinham uma fake news, porque quando o pai dela morre, você tem créditos no jogo, subindo junto. Então parece que você fez algo errado e o jogo tá acabando, porque o rei morre. Mas na verdade é só um recomeço e como isso vai pautar toda a história dela, como ela vai ajudar a salvar o mundo, sabendo que agora ela perdeu a pessoa mais importante. Interessante. Bom, gente, sem tomar muito tempo, vou indicar um filme não é tão velho assim, mas é um pouquinho velho, né? Chamado V de Vingança. É uma trama suspense, pra quem gosta, né? Tá, é num momento de regime totalitário na Inglaterra e um homem mascarado começa a lutar contra esse regime como um todo, assim. Então vou deixar pra vocês assistir a curiosidade aí, matar vocês correrem pra assistir esse filme. A máscara é mais famosa que o filme. É isso, é verdade. Total. Com certeza. Essa máscara. É isso aí, né? Bom, pessoal, com isso a gente quer deixar uma mensagem. O programa aqui trouxe um tema um pouquinho mais pesado, mas é necessário falar sobre isso, é necessário passar por isso e é necessário seguir em frente, porque como diria meu amigo João Paulo Gouveia, o sentido da vida é pra frente. Que Deus te abençoe e até a próxima. Pop Talk.